Versículo 1: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram essas cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitava, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito: visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa está violenta essa tempestade caindo sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se inquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos conversar com o Senhor. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, estamos diante da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala por intermédio da tua palavra nessa manhã de ceia do Senhor, a fim de nos edificar, nos consolar, de confrontar a fé que o Senhor nos deu no teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, nós assim te oramos e te pedimos por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma história muito conhecida, eu creio, da igreja. Quem não já ouviu a história de Jonas? Quem já não ouviu a história daquele grande peixe que o engoliu? É contado às nossas crianças, é contado de forma lúdica, é contado de forma tanto infantil como adulta, essa história. E a Bíblia narra outra história. E a história é a história de Adão, por exemplo, e Eva, tentando se esconder, certa feita na presença de Deus no Éden. E Deus diz a Adão: Adão, onde estás? Então Adão ouviu a sua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus, ele responde: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A resposta de Adão, meus amados, foi: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E
Deus responde: mulher, que é isso que fizeste? A mulher responde ao Senhor: a serpente me enganou e eu comi. A gente percebe nessa história, meus amados irmãos, de igual modo, assim como Adão e Eva, eles tentaram se esconder da presença de Deus. Jonas também tentou fugir da presença de Deus. Conhecido como profeta, dos profetas menores do Antigo Testamento, ele se descreve assim por ter uma pequena literatura. Nós temos 4 capítulos nessa profecia, por isso que ele é conhecido como um profeta menor, e este livro é considerado o maior livro de missões do Antigo Testamento. O livro de Jonas não nos apresenta características, por exemplo, físicas do profeta. O nome Jonas significa pomba. Ele era filho de Amitai, conhecido como profeta fujão, e no capítulo 1 encontramos o profeta fugindo, não porque estava fugindo de alguém que queria lhe fazer mal, não, meus amados, mas o profeta, ele tentou fugir da presença de Deus. E Jonas, ele tinha uma mensagem. E qual era essa mensagem que Jonas tinha para o povo de Nínive? Ele deveria entregar essa mensagem, e essa mensagem, ela tinha apenas 7 palavras: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Simplesmente essa era a profecia, simplesmente era o sermão que Jonas deveria pregar, simplesmente era a mensagem que Jonas deveria dar àquele povo de Nínive. E certamente aquele povo, ao escutar essa profecia, geralmente uma profecia de calamidade, uma profecia de destruição, o que aconteceria? Não seria escutada pelo povo, não teria nenhuma utilidade para aquele povo, porque uma profecia dessa natureza traria à tona uma destruição para aquele povo de Nínive. E diante dessa mensagem desafiadora, diante de situações e circunstâncias e aflições da nossa vida, podemos refletir nessa manhã de ceia do Senhor. A presença de Deus é certa nas circunstâncias da vida. Vamos repetir comigo? Vamos lá? A presença de Deus é certa nas circunstâncias da vida. Essas circunstâncias podem ser boas, essas circunstâncias podem ser ruins. Independentemente das circunstâncias, eu quero te dizer nessa manhã de ceia do Senhor: o Senhor está contigo. O Senhor tem estado contigo, e Ele continuará contigo. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque Ele está contigo, independentemente da situação aonde você está, independentemente do problema que você está enfrentando, independentemente da situação contrária, a tempestade, a situação que muitas vezes a gente pensa: o Senhor não está comigo. Mas eu quero te dizer que o Senhor esteve com Jonas, e o Senhor está contigo. O Senhor está comigo. Era uma mensagem desafiadora. Foi um sermão, um dos menores que Deus mandou um servo dele entregar para o povo, mas um sermão que contava a destruição do povo ninivita. E em primeiro lugar, quais as lições que Deus nos ensina por meio da vida de Jonas? Presta atenção, Deus quer falar contigo nessa manhã. Quais as lições que Deus nos ensina por meio da vida de Jonas? A primeira lição que eu quero que nós reflitamos nessa manhã, a primeira lição: ninguém pode fugir da sua presença. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Absolutamente ninguém pode fugir de Deus. Podemos encontrar nos versos 1 a 10 o profeta inicialmente recebendo uma palavra do próprio Deus. A mensagem era para que Jonas fosse à cidade de Nínive e pregasse contra ela. O motivo nós encontramos também nestes versos, onde o próprio Deus disse que a maldade dos ninivitas tinha subido até a presença das narinas do Senhor. E Jonas respondeu essa mensagem, e chamando dele a ir a uma cidade, a pregar lá. Mas não era qualquer cidade, era a cidade dos ninivitas. Era a cidade mais perversa, mais violenta e rendida ao pecado. Nínive era o maior antro de maldade, violência e feitiçaria da época. Deus, ele envia um profeta para o lugar mais
dizer assim, mas onde existiam mais trevas no mundo antigo. E Deus, ele envia um profeta, porque ele tinha um povo ali para salvar. Ele tinha um povo ali, onde aquele povo, ele seria alcançado por sua misericórdia. Ele tinha um povo ali, que a misericórdia, a compaixão do Senhor, a piedade, encontrou aquele povo. E ele queria usar aquele servo para que aquele povo fosse agraciado por sua misericórdia. Independentemente do caos que nós estamos vivendo, independentemente da situação pecaminosa que nós estamos vivendo, o Senhor, ele sempre envia uma voz profética, e ele continua nos alertando hoje. É dessa forma que o texto nos diz que ele fugiu da onde? Da presença de Deus. Jonas foi para Tarsis, uma rota totalmente contrária, um caminho totalmente contrário da cidade de Nínive. O texto diz que ele foi para esta cidade para fugir do Senhor. Mas será que Jonas poderia fugir do olhar e da ação de Deus? Será, meus amados? Observe aí o versículo 4. Vai nos responder essa indagação, essa pergunta. Versículo 4 responde-nos que não, porque o próprio Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se partir no meio. Quando nós nos lembramos da morte de Jesus em favor das nossas vidas, e pensamos o quando ele se doou em favor das nossas vidas, ele enfrentou o pecado, ele enfrentou o nosso pecado, ele enfrentou o teu pecado, ele enfrentou o meu pecado naquela cruz, ele enfrentou a ira do próprio Deus Pai, ele enfrentou tudo por nós, sem esconder, sem vacilar, sempre avante. Ele morreu, ele foi sepultado e ressuscitando ao terceiro dia, sendo ressuscitado ao terceiro dia. Por isso que lembramos hoje, em memória dele, a nossa vida que está oculta em Cristo. Agora, quando observamos o versículo 4, observem aí o versículo 4, isso nos faz lembrar o que o salmista Davi, que reconheceu muito bem que não existe lugar que podemos esconder da presença de Deus. E o Salmo 139, versículos 7 e 8 vai dizer o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Assim também como o profeta Jeremias capítulo 23, versículo 24, o profeta vai dizer o seguinte: esconder-te-eia alguém em esconderijos? Ele pergunta: alguém pode se esconder em esconderijos de modo que não veja? Perceba a pergunta do profeta. Será que alguém pode se esconder numa caverna e Deus não pode enxergar que aquele indivíduo está dentro da caverna? Absolutamente não. Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? É o que o apóstolo vai falar, o apóstolo Paulo. Os céus manifestam a glória de Deus, e todo o firmamento, o poder está nas suas mãos. A glória de Deus está por todo espaço. A glória de Deus circunda toda a criação manchada pelo pecado. A glória de Deus está aonde nós não imaginamos. A glória de Deus, ela está por todo lugar. A glória de Deus encheu o nosso coração. A glória de Deus trouxe luz para o nosso coração. Irmãos, eu quero te dizer que Deus é onipresente. O que quer dizer isso, pastor? Mesmo sem eu não sentir que Ele está aqui, porque Ele é onipresente, Ele está acima do espaço, Ele está acima do tempo, Ele é o Deus de Jonas, Ele é o teu Deus. E nós, de maneira nenhuma, devemos pensar que devamos escapar de Deus, mas Deus, Ele nos encontraria facilmente. Jonas podia até desobedecer, porque isso foi uma desobediência a Deus. Deus mandar ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Isso é uma desobediência, mas o próprio Deus escolheu a Jonas. Eu quero te dizer que Deus que escolheu como escolheu a Jonas para pregar conforme a sua vontade e a vontade de Deus. O desejo de Deus é que Jonas fosse para Nínive e não para Tarsis. Então, diante de
toda aquela agitação no mar, e Jonas estava como? Dormindo. E Jonas podia até estar dormindo, mas o Deus de Jonas não dorme. Quer dizer que Deus não dorme. Deus não fica cansado, Ele não fica exausto. O profeta Isaías vai dizer que os jovens eles ficam exaustos, eles se cansam. Mas o salmista no Salmo 121, verso 4, certa vez disse: se o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, ele está sempre em guarda. É interessante a resposta de Jonas para os marinheiros, versículo 9. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas estava falando aqui da superioridade do Senhor sobre as divindades invocadas pelos marinheiros, porque Ele é quem fez o mar e a terra. Aquele mar em que estavam foi feito pelo Deus de Jonas. Nosso Deus é tremendo, meus amados. Nosso Deus, Ele é poderoso. Ele criou todas as coisas. Nós observamos ao descrever o Senhor como quem fez o céu e a terra. Jonas deixa claro aos marinheiros que seu Deus é responsável por aquela crise. Meus amados irmãos, muitas vezes queremos colocar o que está acontecendo nesse mundo na conta de Satanás, mas nada acontece neste mundo, nem um pardal cai de uma árvore se Deus não permitir. Tudo está dentro da providência divina, tudo está dentro dos propósitos divinos, da soberania de Deus. Deus, Ele é grande, Ele é soberano. Tudo que está acontecendo, os sinais que a gente está vendo, filho matando pai, pandemias, crise econômica, crise em todas as áreas da sociedade, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, está tudo dentro dos planos do Senhor, porque Ele tem planos de paz e não de guerra. Ele tem planos de bem para a humanidade, mas a humanidade só busca o que é errado, só busca fazer o que não está dentro da sua vontade. E a gente sabe que os planos de Deus é plano de salvação para o homem que crê no seu Filho Jesus. Mas o homem, ele está distante de Deus e ele se distancia, como Jonas quis se distanciar de Deus. É Deus nos procurando, é Deus querendo nos limpar, é Deus querendo nos tratar, é Deus querendo ir ao nosso encontro e nós nos distanciamos dele. Isso acontece com o homem ímpio, mas nós não somos como os homens ímpios. Diga: eu sou salvo em Cristo. Diga comigo: eu sou salvo em Cristo. Se você é um salvo em Cristo, você quer buscar este Senhor, você quer estar pertinho dele, você quer estar próximo dele, da sua igreja, porque é na igreja que nós somos contados como santos e restaurados. Os marinheiros entenderam que Jonas estava fugindo de Deus. Então, irmãos, assim como Jonas, quantas vezes tentamos fugir da presença de Deus? Há quanto tempo Deus fala aos nossos corações e às vezes nós fazemos que não queremos ouvir? Há quanto tempo deixamos de obedecer à vontade de Deus? Quando nós desobedecemos a Deus, a nossa vida deixa de desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E diante disso podemos perceber que ninguém pode fugir da presença de Deus. Deus está presente, ainda que as situações ao seu redor, ao meu redor, digam o contrário. Ele está presente. Em tempos difíceis, em situações difíceis, nós temos o Deus presente, o Deus onipresente. Diante daquela situação de enfermidade, Ele está presente. Ele está presente contigo, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas a segunda verdade que nós conseguimos destacar nesse texto é que ninguém pode controlar as circunstâncias. As circunstâncias são incontroláveis. Nós não somos Deus, Deus é que controla. Você não controla coisa alguma na sua existência. Nós podemos, com isso, pensar de que maneira? Entendendo que nós não controlamos nada, Deus é quem controla, Deus é quem determina as coisas acontecerem na nossa vida. Mas isso também, Ele não tira com isso a nossa responsabilidade. A responsabilidade humana e a soberania de Deus, elas andam juntas, amém? Elas andam de mãos dadas, Os versículos 11 a 17, vemos que a situação de Jonas só ia de mal a pior.
Ele reconheceu que a tempestade era sobre todos por causa dele. Ele sabia que Deus estava fazendo isso devido à desobediência dele. Então o próprio Jonas disse que era para que eles lançassem ao mar, e dessa forma eles o fizeram, meus amados. Jonas se entregou à sua própria morte em lugar de ter obedecido a Deus. Muitas vezes a gente está como boi indo para o matadouro e a gente não reconhece os alertas de Deus, as sinalizações de Deus, e muitas vezes a gente prefere morrer do que se voltar para Deus, do que obedecer a Deus, porque é melhor obedecer do que, vamos lá, do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar, meus amados irmãos. Não sejamos como Jonas. Não sejamos como Jonas. Nós nos lancemos aos pés do nosso Deus, porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas. Jonas não estava no controle da situação. Quer dizer, você não está no controle da situação. Os marinheiros não estão no controle da situação. O controle sempre esteve nas mãos do Senhor. O controle sempre esteve nas mãos do Senhor. Pode alguém até te dizer, mas teu Deus não está no controle dessa situação. Eu quero te dizer que teu Deus está no controle dessa situação. Situação que você acha que já terminou, né? Situação que você já bateu o martelo, e o prego entrou e não tem como você retirar o prego. Mas Deus, Ele tira o prego sem martelo, tá certo? Ele tira o prego, Ele arranca o prego sem martelo. Ele está no controle dessa situação, tá certo? Que você está passando, que aos seus olhos é impossível, mas o que é impossível para você é possível para o seu Deus. É possível para o seu Deus. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Porque se tivesse no nosso controle, nós estaríamos já distantes de Deus. Se fosse por causa da nossa confiança própria, nós estaríamos distantes de Deus. Mas é pelo Senhor que nós estamos aqui. Amém? É pelo Senhor que você está aqui. É pelo Senhor que você está aqui. E nessa manhã da ceia do Senhor, Paulo nos exorta a nos examinarmos, dizendo: examine-se, pois, o homem a Deus. O Deus de Jonas, o nosso Deus, é soberano e nunca perderá o controle de nada, mas Ele não nos tirou a responsabilidade humana. Jonas é lançado ao mar, sem sequer uma palavra de arrependimento. Meu Deus do céu, que dureza de coração. Jonas é lançado ao mar, mas mesmo assim se encontrava com o coração sem arrependimento. E a mensagem de Jesus continua sendo: arrependei-vos e credes no Evangelho. O apóstolo Paulo disse: quem bebe e come indignamente é passível de sofrer na carne as consequências de seus atos. Irmãos, isso é muito sério. O texto nos diz que foi o próprio Senhor que fez um vento soprar, um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, fazendo cada vez mais o mar agitar-se. Essas foram as consequências da desobediência de Jonas. Colocou em risco a sua vida, colocou em risco a vida dos marinheiros. Isto nos faz lembrar que o salmista, no Salmo 29, versículo 1 a 4, diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor ela é grande, meu amado, e ela é ouvida audivelmente no nosso ouvido, quando nós prestamos atenção, quando nós damos atenção à voz do Senhor. Ele quer te falar contigo continuamente, Ele quer falar comigo continuamente. E certa vez os discípulos de Jesus perguntaram: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Tudo está sujeito à vontade de Deus, meus amados. O próprio Deus é Senhor sobre tudo, sobre a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos, para a surpresa de Jonas, ele não morreu. Glórias a Deus. O próprio Senhor fez com que o grande peixe o engolisse, ficando lá 3 dias e 3 noites. Deus não permitiu que Jonas não morresse, apesar da sua desobediência. O grande peixe obedeceu a uma ordem divina, porque Deus escolhera a Jonas para uma missão, e o Senhor estava pronto para mover o céu e a terra, para levar o profeta a cumprir a sua vontade. E é da mesma forma que Ele faz conosco, meus amados. Quando Ele tem um propósito
propósito na vida de um servo dele, quando Ele tem propósito na vida de um filho dele, Ele rasga os céus e a terra e procura nos restaurar. Ele é um Deus de amor, amém? Ele é um Deus de misericórdia. O seu Deus é um Deus de misericórdia, portanto, seja o servo também que demonstre essa misericórdia com seu irmão, amém? Que nós tenhamos ministérios de misericórdia, tenhamos um ministério de misericórdia, meus amados irmãos. Foi Deus que enviou uma tempestade atrás de Jonas, foi Deus que acalmou o mar quando Jonas foi lançado para fora do navio. Foi Deus que fez que o grande peixe tragasse Jonas e o livrasse da morte. O Deus de Jonas é o Deus das circunstâncias. O próprio Deus age como quer. O próprio Deus faz as situações surgirem para compreendermos que Ele é Deus, que Ele é grande e nós somos pequenos, que Ele é infinito e nós somos seres finitos, que Ele é poderoso e nós somos frágeis. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o Deus de Jonas. E por meio desse capítulo 1, que entendemos que Deus é onipresente e que Ele cria as circunstâncias muitas vezes para mostrar que a sua vontade é feita assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. A vontade do Senhor, ela é estabelecida. Nesse momento eu quero convidar o ministério do louvor. Concluindo, devemos ter algumas atitudes. A primeira, devemos obedecer a Deus e a sua palavra. As escrituras sagradas são fonte máxima de autoridade na vida do cristão. Sim, é necessário, meus irmãos, ter discernimento sobre o que provém de Deus, do maligno e do mundo. Essa primeira atitude, nós devemos observar que nós temos 3 inimigos vivos, né? A nossa carne, o mundo e o diabo. Que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, me dê discernimento do que provém do mundo, do que provém de Satanás, do que provém da minha própria carne, do que milita contra a ação do Teu Espírito Santo. E a segunda atitude, não devemos achar que temos o controle de nada, de absolutamente nada em nossas vidas. Deus tem o controle de tudo em nossas vidas. Tudo que somos, temos e haveremos de ser é pura graça de Deus em nós e através de nós.